Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar em Cristo Jesus. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. A gente está pregando sobre Esther há mais ou menos 2 meses. E hoje é o último dia, o último sermão dessa série, chamada Felizes para Sempre. Já falamos sobre a soberania de Deus na história de Esther. Falamos sobre o caráter de Esther, a maneira que ela se revela uma mulher de Deus, usada por Deus no tempo certo, dentro da história. A gente falou sobre como fazer a diferença, como depender de Deus, como lidar com a vingança, o sentimento de vingança que houve na história. Semana passada, o pastor Dani falou para a gente sobre o arrependimento, a virada que Deus quer fazer conosco quando a gente se arrepende. E hoje o tema é celebrando a vitória. O mal sempre é vencido no final. O bem sempre vence. E a história de Esther não podia ser diferente. Com Deus, os finais são sempre felizes. Aparentemente, alguns não. Mas no final da história, no final das contas, tudo se explica. A bênção de Deus, ela é plena, ela é eterna. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Esther, no último capítulo, penúltimo, na verdade, 9. Capítulo 10 é um capítulo curtinho, só tem 3 versos, mas o 9 tem o desfecho final da história. A grande virada, a celebração da vitória do povo judeu. Para você que não se lembra da história de Esther, você volte lá no nosso site, assista os sermões, leia o livro. Hoje eu vou falar apenas de um episódio que está no final da história, que é quando Deus age e liberta o seu povo. Quero convidar você a abrir então Esther capítulo 9, nós vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor, nos dá a Tua palavra nessa manhã mais uma vez, para que discernamos, Pai, no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, que nós somos Teus filhos amados, Senhor. O Senhor nos criou para sermos felizes para sempre. E que essa celebração da vitória espiritual que o povo passou e nós também passamos, que isso fique tão destacado no nosso coração, Pai. Para a gente ter um sábado hoje de renovação, de alegria. E se alguém aqui entrou carregando os fardos de culpa, de merecimento, que todos nós sejamos abraçados pela Tua graça, através do poder da Tua palavra nesse momento, Pai. Eu oro pedindo entendimento para a Tua igreja e a Tua ação sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esther 9, capítulo 9, verso 1. Vamos ler o verso 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Esse é o final da história. Diz assim: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, então, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam. Havia um decreto e no dia a Bíblia diz que justamente aconteceu o contrário. Vamos ler agora o verso 24 a 28, para que você pegue mais um pouquinho do contexto da história aqui. Pois Amã, filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, ele tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer tais dias, os dias de Purim. Deixa eu
voltar um pouquinho na história para você lembrar-se. Havia um decreto de Amã, que Amã conseguiu convencer o rei para que todo o povo judeu fosse morto. Esse decreto estava marcado para o 13º dia do 12º mês de Adar. A Bíblia diz que nesse dia houve justamente o contrário. No dia em que era decretada a morte do povo judeu, o povo judeu prevaleceu contra os seus inimigos. Eu fiz uma conta aqui lendo o texto, não quero que você leia tudo, mas vou pedir a sua ajuda. A Bíblia diz que só em Suzã, na capital, houve um decreto para todas as províncias em que os judeus agora eram habilitados a revidar, ou seja, a se defender, a defender a própria vida. Só na capital, os judeus que se defenderam ali mataram 500 homens. Guarda aí com você, 500 homens. No segundo dia, mataram 300, só onde o palácio ficava. Mataram também os 10 filhos de Amã. Até agora deu quantos? 810, estão ligados aí. Mas diz a Bíblia que nas outras 126 províncias, ou 127, contando a capital, foram mortos 75 mil homens. Então a gente está falando de um massacre de mais ou menos 75.810 inimigos do povo judeu que morreram. Esther conseguiu, com o poder de Deus, decretar que o povo judeu tivesse a sua libertação. E foi o grande dia da virada. Aí o povo judeu estabelece a festa de Purim. E o texto esclarece para a gente de onde veio essa realidade. Você sabe que judeu gosta de festa. E desde o Antigo Testamento, quando Jesus ele é apresentado para o povo judeu através do símbolo do cordeiro, do santuário, por exemplo, tudo que Deus faz é didático. Ele coloca um santuário e cada parte do santuário representa uma parte da estrutura da salvação. Em todo o santuário, Jesus é apresentado para o povo judeu aprender que o cordeiro representaria o cordeiro de Deus. E não é diferente com as festas. Cada festa para um judeu recorda um grande livramento, um grande momento que o povo de Israel viveu. Se você ler comigo, no verso 24, diz o seguinte: Amã, o filho do Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, lançado a sorte para a ruína e destruição deles. A cultura da época nos traz a seguinte informação: Amã poderia facilmente ter lançado sortes, feito o pur, e caiu no dia 13º dia do mês de Adar. Então ele disse: já que eu lancei sorte sobre o povo judeu, esse é o dia da destruição desse povo. Acontece que eles usam o mesmo nome, pur, e colocam no plural, purim, para representar o dia do grande livramento, o dia da grande sorte. Deixa eu ler umas curiosidades para você entender como é importante essa festa para o judeu. Foi chamada a festa de Purim por causa da palavra pur, que significa sorte ou sorteio. Seu significado pode então ser traduzido como Purim, a grande sorte, ou a sorte das sortes, as sortes maiores. Se houve uma sorte jogada para a minha maldição, Deus transformou essa sorte para a minha bênção e para a minha vida. Essa é a ideia do significado da palavra. O nome dessa festa levaria o judeu a recordar-se da onipotência de Deus. A festa de Purim é caracterizada pela recitação pública do livro de Esther. Então, ainda hoje é comemorada a festa de Purim. Por exemplo, nas ruas de Tel Aviv, lá em Jerusalém, eles comemoram a festa do Purim e no dia da festa, que cai mais ou menos em março, depende da data que cai às vezes no começo de março, no final de março, fevereiro, dependendo do calendário, eles leem o livro de Esther por 2 vezes. E toda vez que o nome de Amã, o inimigo do povo judeu, é citado, os judeus fazem barulho. Fazem barulho com tipo de uma palma, panelas, outras coisas. Já imaginou eu ler aqui o nome do inimigo? Todo mundo fantasiado. Alguns costumes foram inseridos, alguns vão mascarados. As crianças gostam muito da festa. Então eu estou lendo o livro de Esther e quando eu falo Amã, o povo... Imagina essa confusão aqui como ia ser? Exatamente, eu vou contar essa curiosidade. Tem também um doce, tem aqui uma judia que tem esse doce chamado orelha de Amã. É um docinho com formato de orelha e eles comem esse doce e se lembram, toda vez que comem o doce, estamos também participando da lembrança da nossa vitória. A orelha de Amã é o doce. Judeu é um povo interessante. Eles lembram dessa história como um grande livramento, leem o livro.
trocam comida entre si, presentes de comida entre si. O Purim, exatamente. Então eu estou aqui tendo colaborações judaicas muito importantes, que é o seguinte, eles trocam, se eu estiver errado você me corrige, se eu estiver certo você vai seguindo comigo. Eles trocam comida entre eles fazem caridade também para os pobres e também celebram isso. Uma festa, é uma grande festa sendo celebrada. Acontece que o Purim, ele se lembra de uma grande libertação, de uma grande vitória que o povo judeu teve, onde, aquele dia, a Bíblia diz no verso 22, os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto tornou-se em festa. É um dia de transformação. Vamos traduzir assim, é o dia em que Deus mudou a sorte do povo. Acontece que a nossa vida não é muito diferente da vida daquele povo, e a história de Esther, talvez no seu significado mais amplo, ela demonstra também um grande livramento que Deus faz por nós. A minha e a tua vida, de alguma maneira, foram decretadas para a morte. De alguma maneira, houve um decreto de morte sobre nós. Mas também houve um dia em que a nossa sorte foi mudada. Eu queria lembrar com vocês a grande celebração que o cristão tem. A mensagem mais importante e central do cristianismo. Para isso, eu quero que você leia comigo alguns textos. Abra sua Bíblia em Colossenses 2. Colossenses 2, lá no Novo Testamento. Eu vou projetar alguns textos aqui. Esse não vai dar para ler, que está pequena a letra. A gente está com a definição ruim da letra, mas os próximos a gente lê junto. Abre em Colossenses 2, capítulo 2, verso 13 a 15. Se o inimigo tem um decreto sobre nós, Deus sempre tem um decreto maior. E vocês vão ver a claridade disso através da palavra de Deus e a nossa celebração espiritual. Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Olha agora. Ele nos perdoou todas as transgressões e Ele cancelou o decreto, a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que era contra a gente. Ele a removeu, Ele pregou-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui está dizendo que havia um decreto de morte contra mim e contra você. Mas Cristo cravou este decreto e essa dívida na cruz. E nos vivificou, mortos que estávamos em pecado, nos vivificou juntamente com Ele. Eu quero que você pense comigo nisso. Você vai participar, como se a gente estivesse agora no Purim. Solta lá o texto. Eu vou ler um trecho e vou perguntar assim: sentença de vida ou sentença de morte? Você vai me dizer qual que é que está sobre a tua vida e a minha vida, segundo a Bíblia. Só que além disso vai falar assim: misericórdia. Vamos participar ou não? Vai ser didático, vocês não vão aguentar, de tanto vocês vão pedir misericórdia hoje. O pecado. O salário do pecado é sentença de vida ou sentença de morte? Vai entendendo onde eu quero chegar com o pecado. A gente acha que pecado é só a transgressão da lei. Pastor, mas eu tenho guardado a lei. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre pecado. Próximo texto. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, o ser que pecar, este morrerá. Tem pecador aqui? Sentença de vida ou sentença de morte? Misericórdia. Pois todos pecaram e estão destituídos do caráter e da glória de Deus. Sentença de vida ou sentença de morte? Vocês já estão morrendo, né? Mas, Senhor, onde vai chegar esse negócio? Eu já estou sabendo, pastor, que eu sou isso aí. Vamos continuar. Se afirmarmos que estamos sem pecado, pastor, esse sermão não é para mim, que faz 3 dias que eu não peco. Tem gente que é assim, eu já ouvi de alguém falar: pastor, estou agradecendo aqui, faz 3 dias que eu tô lá, ó. Tô quase.
Se eu não estiver aqui até o final, fica tranquilo que eu fui. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Sentença de morte, misericórdia para nós. Próximo texto. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas, Senhor, não leves o teu servo para o julgamento. Sabe por quê? Pois ninguém é justo diante de ti. Ninguém que está sentado aqui é justo diante de Deus. Sendo o ser humano mais bonitinho e mais bonzinho do mundo, você não é justo diante de Deus. Sentença de morte. Misericórdia, Senhor, porque a minha justiça, tudo que eu faço, a minha tentativa, ainda assim eu não sou justo, não me leve para o julgamento, que se eu for para lá eu não tenho condição. Esse aqui está difícil, né? Misericórdia. Esse aqui, deixa eu ler daqui. Não entendo o que eu faço, Paulo fala, pois eu não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Você é parecido com Paulo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não gosto de fazer, eu odeio fazer. E quando eu faço, me sinto culpado, me sinto um lixo. Esse eu faço toda hora, pastor. Será que você é que nem Paulo? Essa lei que habita em mim é a lei do pecado, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já nem sou eu que faz, é o pecado que há em mim. Pecado não é só atitude, pecado é uma condição que a gente vive. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe, Davi diz. A gente nasce com essa inclinação, esse norte da bússola amarrado para o oeste. Você quer ir para o norte e você começa a andar para cá. Você não consegue acertar. Sentença de vida ou sentença de morte? Para a gente que parece com Paulo. Morte. Misericórdia. Vocês estão curtindo misericórdia, porque sem ela, né? Misericórdia. Olha aqui. Miserável homem que sou. Quem vai me libertar do corpo dessa morte? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a doença do coração é incurável. É incurável. Quem vai conhecer o coração? Quem vai compreender o nosso coração? Que faz o bem querendo ser visto. Que diz palavras bonitas desejando o mal. Que diz que perdoa e fica remoendo lá dentro. Que ajuda para acalentar a consciência ou se sentir salvo. Que coração é esse que a gente tem? Sentença de vida ou sentença de morte? Morte. Misericórdia. Falava com o Samuel agora há pouco, antes do sermão. Ele disse para mim, pastor, o problema não é eu ganhar pouco na empresa. O problema é quando alguém ganha aumento e eu não ganho, ele falou. Você fica... Esse coração que está o tempo inteiro desejoso da justiça em prol da gente. Do eu, do meu ego sendo satisfeito. Morte. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça só em um, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Mas pastor, eu tenho guardado os 9. Só tem um que eu não consigo ainda, pastor. Morte. Misericórdia. Pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer, ou deve fazer o bem, mas não faz, esse comete pecado. Pastor, eu faço tudo. Então você faz todas as ações de bem que chegam ao teu conhecimento, tudo que pode ser feito do bem por você, você realiza tudo. Não, pastor, tem coisa que não dá. Pois é, a Bíblia está dizendo que toda vez que você sabe que tem que fazer o bem, não faz. Isso é pecado. Sentença de morte. O inimigo declarou isso para a nossa vida. O inimigo declarou que Deus era injusto. E o inimigo declarou que nós não temos condições de guardar a lei de Deus. O inimigo declarou que nós não temos condições de viver sobre esse domínio de um Deus tirano, que na verdade não ama, mas que ao menor escorregão teu, morte. Eu gosto de uma palavra na Bíblia, pequena palavra. Ela tem 3 letras. É ela que muda toda a nossa estrutura. Toda vez que o inimigo traz um decreto na tua vida, Deus tem um outro decreto de vida para você. Tem gente que ouve decretos do inimigo como assim, você não tem mais condição. Isso a gente ouve muito quando erra. Você não consegue mais. Desiste de você. E aí você se entrega. Eu tenho essas pulsões aí o tempo inteiro. Vou contar. Vocês estão vendo que eu estou mais magro, sim ou não?
Ou vamos falar misericórdia também. Pastor Felipe vive lutando com os excessos. Aí, aquela luta. Vai ali, vai aqui, academia, estou todo dolorido. Minha mulher me incentivando, amor, amor. Eu falo, amor, eu estou com umas pulsões assim, ó. Eu quero ir no rodízio, eu quero assistir um negócio comendo pizza inteira. Felipe, eu falei, pois é, eu sou assim. Esse sou eu. Isso aí é o tempo inteiro. Eu estou contando uma área da minha vida. De milhões que a gente tem que crescer, que Jesus quer trabalhar com a gente, para a gente ser o sonho dele. Eu quero clareza de mente, eu quero crescer com Deus, eu estou lá lutando. Aí fico pensando, Senhor, a gente não consegue. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não consegue vencer o pudim, né? Vai querer vencer o pecado. Gente que nem a gente é tão frágil. A gente é tão frágil. A gente é magoado. A gente deseja o mal da pessoa, a ponto de falar assim, se eu pudesse, eu queria ver essa pessoa morta. E a gente é assim, que foi magoado. A gente vive nesse mundo. Tudo é para mim. Porque Deus não me responde, porque Ele não me dá, Ele não me ama. A gente vai. A Bíblia tem uma palavrinha que começa assim. Mas, apesar de você ser assim, apesar de você ouvir os decretos do inimigo e se parecer com Adão se escondendo atrás da árvore, essa é a cena de Adão escondido atrás da árvore. Ele peca e o Deus soberano, onisciente, onipresente e onipotente pergunta, Adão, onde é que você está? Igual teu filho, quando se esconde atrás da cortina, os pezinhos dele para fora. E você brinca, filho, cadê o filho? O filho sumiu de casa. Ah, filho foi embora, cadê ele, hein? E ele lá com os pezinhos balançando. Você sabe que ele está ali. Aí hora que ele aparece, papai, você... Ah, filho, olha, achei que você tinha fugido. Deus faz a mesma coisa. Adão, onde é que você está, Adão? Os pezinhos de Adão embaixo da árvore. Medo de Deus. Mas Deus prova o seu amor para com vocês, para comigo, para com o mundo inteiro, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira. Sentença de vida ou sentença de morte? Vida? Aí você vai falar assim, louvado seja Deus. Ah, mas que desanimado. Está todo mundo ainda ouvindo da vida e querendo viver a morte. Justificados por Deus, morreu por nós ainda pecadores. Sentença de vida ou de morte? Vida, louvado seja Deus. Meu Pai, vai ser um cu de louvor aqui, vocês vão ver agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não se esgota, se renova todo dia. Para quem está aqui hoje, se renovou já para você. Você veio ouvir a palavra de Deus, o evangelho puro de Jesus, já se renovou para você. Ele, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, decretados de morte em nossa ofensa, Ele nos deu vida junto com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Sentença de vida ou sentença de morte? Vida. Louvado seja Deus. Vamos acelerar então. Mas Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que traz paz para você hoje caiu sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, esgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e a sentença de morte cai para ele, e para nós cai sentença de vida. Amém. Não desanima não, irmão. Que se fosse para morrer, o Senhor lhe apareceu no passado e disse, eu te amei com amor eterno. Eu te atraí com misericórdia, com bondade, com benignidade. Eu estou te atraindo para mim com amor eterno. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando para o mundo, para mim e para você, os nossos pecados. Sentença de vida, louvado seja Deus. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e Ele vai ficar satisfeito. Isso aqui é Jesus, olhando para a obra que Ele quer completar na nossa vida. Ele vai ver
O meu servo, o justo, ele vai justificar muitos, porque as iniquidades deles, ele vai levar sobre si. Sentença de vida. Louvado seja Deus. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, pela qual nós somos feitos agradáveis em Jesus, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza. Ele é rico em graça e em misericórdia. Ele derrama sobre nós todos os dias sentença de vida. Louvado seja Deus. Que seja sincero do teu coração isso, porque essa é a nossa história. Essa é a minha história e a tua história. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Você olha para a lei e fala, é muito pecado que tem aqui. Eu não consigo viver o que o pastor falou no começo. É esse o sentimento. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Explodiu a graça, transbordou a graça. Onde há culpa, transborda a graça. Onde há decreto de morte, transborda a vida. Onde há destruição, roubo e morte, há reconstrução, devolução de vida, ressurreição e vivificação do teu corpo e do teu espírito em Jesus. Porque um vem para matar, roubar e destruir. O outro vem para fazer todo o contrário. Para reconstruir, para dar vida, para restaurar. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sentença de vida ou sentença de morte? Vida. Louvado seja Deus. Falei para a Mari, minha esposa, que eu ia fazer o que eu já tinha feito aqui o ano passado, uma ilustração. E ela falou, não faz não, amor. Eu falei, amor, eu vou fazer uma vez por ano. Então eu vou queimar a minha de 2014 aqui. Quero fazer uma ilustração para vocês. Preciso de 4 voluntários. Pode vir. 2, pode vir. 3, 4. Maravilha. Quem quer ser o pecador? Você não, né? Sentença de vida, né? Quer ser a pecadora? Ela falou, sim, eu já sou pecadora. Está fácil esse papel aqui. Vem cá. Pecadora está aqui. Deixa eu escolher Deus aqui. Vem cá, Deus. Meu amigo, você veio hoje aqui para ser usado por Ele. Olha aqui. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Sentença de vida ou sentença de morte? Vida e vida eterna, vida em abundância. Eu te criei como eu sou, eu te dei santidade, pureza, eternidade, bondade, meu caráter é teu. Eu soprei o meu espírito em você. Só que o pecado, a Bíblia diz que o pecado, esses dois andavam juntos. Na viração do dia o Senhor vinha, conversava com eles. O pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E quanto mais longe a gente consegue se desassemelhar do caráter de Deus, não é uma separação logística, geográfica, ninguém está longe de Deus, Deus está em todos os lugares. Mas a gente está longe de Deus de dessemelhança de Deus. Eu não me pareço mais com o projeto inicial que Ele criou, eu vou me dessemelhando dele. A Bíblia diz que esse abismo se chama pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Apenas um justo poderia reconciliar esses dois. Não há obra nenhuma que o pecador possa fazer que faça com que o favor de Deus não recaia sobre ele, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se houve pecado, a Bíblia diz, não há remissão de pecado se não houver sangue. E o sangue deveria ser do pecador. Mas, Cristo entra na história. Quando Cristo entra na história, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz que Cristo, ao estender os seus braços na cruz, pode segurar a mão dela, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, preste atenção, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o pecador, o mundo, todas as coisas. Esse processo é tão lindo, porque quando Cristo ele abre os braços para poder reconciliar o homem, acontece algo mais ou menos assim. Cristo continua aqui intercedendo por nós, todos os dias. E eis que entra na história o Espírito Santo, vocês se lembram dele? Ele entra na história, e ele começa a trabalhar, e eu sempre peço para a pessoa trabalhar e ficar rodando em volta aí, porque o Espírito Santo não fica parado, pode dar uma volta em volta dela, mexe a mão, alguma coisa. É isso mesmo, por quê? Porque o Espírito Santo está sempre em quê?
em movimento. Ele invadiu o lugar, ele varreu o lugar, ele encheu a pessoa, e ele está trabalhando, e ele fica aqui, ó. Ele fica aqui. Se você desviar seu pé para a direita, para a esquerda, não faz isso. Esse é o caminho, andai por ele. Ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para apontar quem é Jesus. Ele vem para revelar quem é Jesus. Ele vem para dar poder. Ele vem para poder testificar no nosso coração. É Ele quem fica dizendo assim: você é filho de Deus. É Ele que testifica no teu coração: você é filho de Deus. Aí o Espírito Santo fica: você é filha de Deus, você é filha de Deus, você é filha de Deus, sai desse caminho, o projeto dele é outro. E essa é a obra do Espírito Santo. Porque ele dá o querer e o efetuar. Ele vai desejando a gente. Aí você tem um desejo de orar e pedir perdão e confessar. De onde vem esse desejo? Do Espírito Santo, que não desiste de você. E aí você ora a Deus e pede perdão para Deus, você ajoelha e ora. Nessa hora eu vou só fazer uma análise aqui, simplesmente metafórica. É como se Jesus viesse para o pecador, erguesse o pecador, que estava de joelhos pedindo e confessando o seu pecado. Ele ergue o pecador. Ele diz assim: eu morri por você. Eu vou vou mediar esse pecado. Santuário celestial, ele apresenta perante Deus as marcas: Senhor, eu morri por ele. Eu morri por ele. Ela não tem condição sozinha. Sozinha ela é aquilo que eu li, Senhor. O bem que ela quer, ela não consegue. O mal que ela não quer, ela faz toda hora. Mas eu morri por ela, Pai, e o meu espírito está disposto a capacitá-la, a dar poder para ela viver isso. Então, Pai, perdoa mais uma vez esse pecado dela. E Deus perdoa. Agora, o bonito disso é que quando, vire para Deus aqui, é que quando vai haver um julgamento, um juízo, numa linguagem forense, de sentença, Deus vai olhar para o pecador. E quando Ele olha para o pecador, o que Ele vê? E aí eu pergunto: sentença de vida ou sentença de morte? Mas se Jesus sai do processo, e eu tento merecer a salvação, e eu tento crescer pelos meus próprios esforços, sentença de vida ou sentença de morte? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo novo. Sentença de vida, porque existe um justo aqui. E a Bíblia usa uma linguagem linda. Ela diz assim: a justiça desse justo é imputada em você. Você ainda não vai ser feito justo. Tem muito ainda para Deus trabalhar contigo junto com o Espírito Santo. Mas você é declarado justo. Declarado justo. E quando o inimigo vem dar decretos para a tua vida, eu estou em Cristo. E aí ele fala assim: sentença aqui é só de vida, porque eu estou escondido no justo, naquele que obedece, naquele que obedeceu toda a lei, naquele que me purifica, naquele que me lava, naquele que imputa sobre mim obediência, e através do Espírito Santo vai me fortalecendo nesse caminho. Eis que esse foi o dia em que Deus mudou a tua sorte, a minha sorte. No dia em que a gente entendeu que o decreto de morte sobre mim e sobre você recaiu sobre Jesus. Ele se fez pecado por nós, alguém puro, inocente e santo. Se faz pecado por nós, para que a gente pudesse ser feito justiça para Deus. Está entendendo todos os textos que você sabe agora? Ele se faz pecado. Não é ela que morre, é Ele que morre. Não é o sangue dela que corre, é o sangue dele que purifica o mundo. A ira de Deus não cai sobre ela, cai sobre o Filho, para que o Filho olhe depois e diga: o trabalho da minha alma está satisfeito agora, porque eu vou justificar muitos, a todos que crerem em mim, eu vou declará-los justos. Esse para mim é o grande purim da Bíblia. É quando nossa sorte foi mudada. É quando o decreto de vida se torna vida para sempre. É quando o decreto de morte e pranto, a Bíblia diz que ele se converte em festa e alegria. Assim vive o cristão. Obrigado vocês. Assim vive o cristão. Na expectativa e na certeza de que Deus já realizou a sua obra. Está realizando e vai realizar por completo. Mas não dá para viver, gente,
ouvindo decretos de morte, ouvindo decretos do inimigo. E você sabe do que eu estou dizendo. É a culpa, é a incapacidade de lidar com as questões pessoais, com os sentimentos, com os pensamentos. Tudo isso a Bíblia diz. Eu paguei por isso. Eu paguei por isso para que você tenha vida, e vida exuberante, vida em abundância. Quero orar por aqueles que, mesmo vendo essa ilustração e ouvindo esses textos, ainda carregam no coração um fardo. Querem celebrar a vitória, mas é uma vitória numa tentativa exacerbada de conseguir mérito de Deus. Mas a Bíblia diz, pela graça vocês são salvos. Isso é justificar-se pela fé. Você crê no processo, crê no Filho de Deus, e você é declarado justo pela fé. Isso é justificação pela fé. E não tem outra salvação bíblica além disso. Tudo que você está tentando fazer com o teu esforço, com a tua própria força, a Bíblia chama de trapos de imundícia. Porque só há um justo e um justificador, Jesus Cristo, o homem que morreu por mim e por você. Quero orar por aqueles que carregam esse fardo, ou que como eu lutam com algumas pulsões que eu brinquei aqui das minhas, mas tem muitas coisas piores que a gente carrega e tenta vencer. É esse sangue que lava a nossa vida, gente. É esse sangue que purifica a tua história, é esse sangue que garante um processo lindo de vida hoje, não é só vida eterna, é vida hoje, é viver sem culpa, é deitar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e falar, Senhor, eu estou em paz contigo. E o texto que eu li, temos paz com Deus, porque fomos reconciliados em Jesus. Por isso eu disse, abrindo o sermão, aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completar em Cristo Jesus. Deus só está trabalhando com você ainda. Nós somos seres inacabados. Deus está completando essa obra. Diminua a resistência. Deixa o Espírito Santo trazer à tona aquela imagem interior que Ele sonhou. A restauração da imagem de Deus que está dentro de você. Toda vez que eu vejo alguém desfigurado na rua, vivendo alguma situação de quebra dessa imagem, eu só imagino uma coisa. É só Deus que consegue restaurar no homem o verdadeiro homem, a verdadeira mulher que Ele sonhou. É só uma obra sobrenatural. É uma natureza sendo sobreposta sobre a outra. E Deus estende o convite hoje para nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Todo dia para a gente tem que ser dia de Purim. O dia que Deus muda a nossa sorte. E aquela memória daquela festa para nós, talvez como Esther, a gente lê o rolo, relembra do Purim, come junto, como eles fazem na festa, faz caridade, porque é justo se fazer isso, é justiça que a gente está fazendo, e a gente comemora e celebra a alegria da salvação. A gente vai cantar um hino e eu quero antes orar com você. Feche seus olhos. Para aqueles que têm buscado essa paz, têm buscado esse conforto, esse consolo na palavra de Deus. Eu quero orar por você que não consegue vencer aquilo que você é. Quero orar por você que está buscando reconciliação com Deus. Você que pisou aqui nessa manhã e não tem a dimensão do que Deus pode fazer na tua história e de como Ele pode restaurar aquilo que Ele sonhou para você. Aquela imagem que Ele criou dentro de você. Senhor, louvado seja o Teu nome pela Tua misericórdia inesgotável por cada um de nós, Pai. Louvado seja o Teu nome porque um dia o Senhor escolheu nos amar primeiro. E o decreto que estava sobre nós, Pai, o Senhor fez cair sobre o Teu Filho amado, o Teu único Filho, para que a gente pudesse ter vida. Isso, Pai, lava de nós toda a culpa, toda a iniquidade, toda a transgressão, a escravidão daquilo que a gente não gosta. Isso declara no nosso coração e testifica agora em nós, através do Espírito Santo, que nós somos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que pessoas que aqui entraram hoje, ou que estão ouvindo isso na internet, num podcast, onde quer que chegue essa palavra, que elas se lembrem nesse momento que foram compradas por um alto preço.
que foram remidas pelo Teu sangue e que pertencem somente ao Senhor, Pai. Não há nenhum decreto de morte ou do inimigo que possa sobrepor o decreto de vida eterna que o Senhor já declarou na cruz para nós, Pai. Aqueles que entraram aqui e têm lutado para entender essa graça e viver perdoado, viver aceito por Ti como filho, na consciência de filho, na identidade de filho, eu coloco essas pessoas nas Tuas mãos, Pai. Gente que está se sentindo culpada, gente que estava andando como ovelha desgarrada, hoje ele entrou aqui para ouvir que o Senhor é amor, o Senhor é soberano, o Senhor é Pai, e o Senhor é por essa pessoa, Pai. E eu quero que essa pessoa agora nesse momento sinta o Teu amor lá no fundo da alma, não como um sentimento emotivo, mas como uma convicção de alma, de que nós pertencemos ao Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo, Pai. Por Ele ter vivido nesse lugar, ensinado como é amar. E hoje dá condições para nós, liberdade, de pregar a mensagem da Tua graça e Teu Evangelho, a boa nova, de que o Senhor estava nele reconciliando nós, nossa igreja, nossa vida contigo, Pai. Aceita a nossa confissão de pecado, aceita o nosso pedido de perdão, Pai. Renova a alegria da salvação em nós e nos devolve a paz, para que a nossa história, como a gente sonhou nessa série, tenha escrito um final pelo Teu sangue e pela Tua glória, felizes para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar juntos sobre isso. Cante com o coração, levante-se e louve a Cristo Jesus, ao seu o malfeitor. Coloca sua mente em Cristo Jesus. Foi quebrantado, grande dor sofrer. O meu pecado Ele recebeu. Sempre bondade. Querer amar, tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existiu.
de Jesus, poder do Espírito Santo, o sacrifício de Cristo, o efeito dele, te acompanhe por uma nova semana. Que você viva em paz. Que seja um sábado de reconciliação. Como eu diria, de shalom, onde todas as coisas estão reconciliadas. Não saia sem abraçar e desejar para essa pessoa uma semana de Purim. Fala para ela, semana de Purim para você. Ela vai entender, tá bom? Deus abençoe vocês.